Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida. Jesus Cristo falou, está falado. 3h06, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet, que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Programa Evangelho para Todos, chegando até você, amigo ouvinte, pela Rádio Cafelândia FM 104.9, porta aberta desde 2007 para levar até você as orientações do Filho de Deus como prioridade, ou seja, aquilo que Deus falou através do Filho é a prioridade, e é claro que respeitando os profetas, né? Deus falou através dos profetas e respeitando principalmente os apóstolos, né? Os apóstolos trouxeram ensinamentos que vieram depois de Jesus Cristo ter trazido aqui na terra orientações e ter conquistado algo para mim e também para você, para todo aquele que crer. Está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte, está em Mateus capítulo 6, o versículo é o 24. Mateus 6, 24, Jesus Cristo traz aqui uma orientação muito poderosa, muito importante para a minha vida e para a sua vida também. Forte abraço, amigo Rosalino, também aos amigos do Almoxerifado Industrial, a cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando para você que o programa Evangelho para Todos, ele não tem nenhum vínculo a nenhuma instituição religiosa, nenhuma igreja. Também no espaço de 10 a 15 minutos, não defendo nenhuma orientação minha, nem aquilo que acho e penso, mas sim aquilo que verdadeiramente está escrito, verdadeiramente Jesus Cristo falou. Ela na sepultura e se sai para fora, e Lázaro saiu. Foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para a multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente ele quem falou, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24. Assim está escrito, assim também diz o Senhor: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Palavra do Filho de Deus para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou.
Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, o Filho de Deus, ele usa algumas afirmações. E se você olhar dentro da Bíblia, você vai encontrar muitas afirmações. E eu me lembro que eu fui adotado por uma família que sempre me inferiorizou, me deixou sempre para baixo, falando um pouco da realidade do que meus familiares eram. E eu me lembro disso, né? A geração minha era uma geração bastante pobre, né? Pobre não só de bens, como também de conhecimento das coisas. E eu me lembro que tudo que eu lançava como projeto, como ideia, como pensamento, como melhoria, sempre foi reprovado pela minha mãe e também pelo meu pai. E também pelos meus irmãos mais velhos. E essa é uma verdade, não é uma crítica minha em relação a eles, não. É só para mostrar para vocês o quanto em volta de mim e de você, às vezes você é inferiorizado. Talvez você não tenha percebido isso. Não me refiro às vezes a teu familiar, algum amigo, alguém conhecido. Isso é muito até meio que natural. Mas eu digo para você, aqui baseado nessa passagem aqui da Bíblia, eu não estou fazendo crítica a meu pai e minha mãe de maneira alguma, muito menos meus irmãos, só que estou concluindo para você o que essa passagem tem a ver com algumas coisas que podem ser transformada na minha vida, ser melhorada na minha vida. Como eu falei, Jesus Cristo, ele trouxe bastante informações e existem dentro desse ensinamento de Jesus Cristo. Ele falou: a minha palavra é espírito e vida. Existe dentro desses ensinamentos de Jesus Cristo, existem afirmações. E se você for ler a Bíblia, Jesus Cristo fala, não tem lido de que Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Eu me lembro que no decorrer do conhecimento que eu tive da palavra, eu percebi que pessoas que tinham influência sobre minha vida, pessoas que eram pessoas que eu amava, me inferiorizavam. Mas eu vi que algumas afirmações que o Filho de Deus fez, que é para alguém. Mas é para alguém quem? Essa é uma pergunta, porque o povo querido de Deus, se você olhar na Bíblia, era o povo de Israel. O povo de Israel era um povo querido de Deus. Eles não precisavam fazer nem 10% das coisas ou do esforço que os outros povos tinham que fazer. E eu vi isso na Bíblia, você pode ler aí todo o Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Israel era um povo que um povo escolhido, um povo eleito, um povo que estava o quê? Acima da média aos olhos de Deus. Só que com o tempo, o povo de Israel, ele se corrompeu. Se corrompendo, ele se misturou. Se misturando, ficamos todos iguais. Não há mais diferença entre este ou aquele, entre judeu, entre grego, este ou aquele outro. E o mais interessante é que isso inclui você e eu. E eu percebi isso na Bíblia. Eu falei, peraí, por que eles diminuíam eu? É claro que é pela minha geração. Eles diminuíam eu, é claro que sim. Mas alguém está exaltando a sua vida. Alguém exalta a tua vida pelo ensinamento, pela palavra que é espírito e vida. E este alguém é Jesus Cristo. Eu digo para você que o inimigo de Deus, ele fez um projeto meio semelhante às grandes empresas. Não estou criticando as grandes empresas. Eu estou dizendo assim que o inimigo se baseou nisto. Preste atenção em volta de você e de mim. As empresas fazem o quê? As empresas, elas pesquisam o mercado, pesquisam a sua necessidade, a minha necessidade e lançam aquilo que você necessita, aquilo que eu necessito no mercado, e você vai e eu vou e compramos. Isso é muito natural,
Isso é o quê? O lógico em volta de mim e de você. Mas eu digo para você que o inimigo também fez uma coisa meio semelhante a isto. Ele plantou uma necessidade no seu coração e no meu coração, a qual você não precisa. É verdade, ele lançou, ele manipulou uma necessidade no nosso coração. Ele colocou essa falsa necessidade no seu coração, no meu coração, que nós achamos que não é de Deus que nós precisamos. Se você for olhar, eu acho que mais da metade, 50% das coisas que você investimos de tempo e de dinheiro e de vida não serve para nada para a nossa vida. E aí Jesus Cristo está falando assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Note que dentro da Bíblia você vai encontrar duas palavras que o Espírito Santo de Deus colocou bem forte no coração do apóstolo Paulo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o único Salvador. Mas infelizmente, ele não está sendo o único Senhor. Se você for olhar áreas da minha vida, se eu for olhar para a minha vida, você olhar para a sua, você vai ver que há alguma coisa que na verdade, ou em áreas de nossa vida, o Senhor é outro. Sabe por que é outro? Porque criaram uma dependência e colocaram no nosso coração, como se não dependesse somente de Deus. Isso aconteceu com o povo de Israel, se você for olhar. E eu percebi isso na Bíblia. Eu pensei, por que eles têm tanta rixa comigo? Por que o meu pai que me adotou, eles eram 100 vezes melhores do que eu em tudo? Não só na capacidade que tinham, mas também nos bens que tinham, no nome que eles tinham. Eles estavam 100 vezes na minha frente. Não havia necessidade nenhuma de me inferiorizar. Mas e o Senhor que governava a vida deles? Será que ele não tinha alguma rixa comigo? Ou será que ele estava com receio de que eu percebesse que algumas afirmações do Filho de Deus, elas estão válidas para mim? Estão válidas para você que está me ouvindo. Talvez você não percebeu isto. Por isso que Jesus Cristo fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou porque ele há de odiar a um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Eu me lembro que eu não fiz mal nenhum para nenhum deles, e mesmo assim eles sempre tinham uma rixa comigo. E eu pensei, por que será? Não é por causa da pessoa deles, é por causa do Senhor que eles serviam. E assim, até hoje é em todos os lugares que eu vou. Ou seja, ficou bem claro de que Deus não é somente... É Deus também, perdão, de Abraão, de Isaac e de Jacó e do Ismael e de você que está me ouvindo. E isso Jesus Cristo falou, porque Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Talvez existam algumas afirmações na Bíblia ou em Jesus Cristo que pertence a você que está me ouvindo. Vem aí o bloco de apoiadores culturais, mas já vou encerrar com você, amigo ouvinte, aqui a minha participação, convidando para você amanhã, 1h estarei de volta, se Deus queira abençoando, trazendo o Evangelho para todos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então está explicado por quê que vai sempre haver uma rixa comigo, mas vai sempre também haver uma bênção comigo. A bênção que estavam sobre Abraão, Isaac e Jacó, sobre o povo de Israel, conquistada pelo ensinamento, pela afirmação e pelo feito de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Talvez você não percebeu, talvez não percebamos isso ainda, mas está na hora de nós abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, como está lá em Mateus capítulo 13, 15. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus.
Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.